Olá! Você já deve saber da importância da comunicação nas relações humanas e que o modo como eu me comunico com as outras pessoas pode abrir portas ou fechá-las para mim, não é? Então, sabendo disso, a gente precisa ter em mente que a comunicação não é só aquilo que eu expresso através da minha voz, das minhas palavras. Na verdade, essa é uma parte muito pequena na comunicação. Você percebe que a gente fala muito mais por nosso olhar, pela nossa postura corporal, com o tom da voz e até com o meu calar? Então, aquilo que eu comunico, ele vem preenchido também de como e por que eu comunico, né? Dizer bom dia ao passar por outro ser humano na rua, segurar a porta do elevador para alguém que está vindo lá atrás, dar até passagem para outro carro ou esperar uma pessoa com dificuldade de subir no ônibus sem dar impressão para ela, né, de que ela está me atrasando. Tudo isso é comunicação, não é? Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a gentileza e principalmente como expressar essa virtude no nosso dia a dia. A gentileza, é claro que ela pode permear a educação, a cortesia, a comunicação não violenta, mas a gentileza é muito mais do que tudo isso, porque tudo isso pode ser aprendido e utilizado em alguns momentos da minha vida. Mas a gentileza é algo muito mais profundo do que isso. A gentileza, palavras gentis, atitudes de gentileza para com outras pessoas, para com o ambiente, para com a vida, né? Torna as nossas relações muito mais leves e também é capaz de transformar todo o meu entorno. Porque existem estudos que mostram que de alguma forma a gentileza é contagiante. Então a gente sabe lá, né? Daquele velho profeta, gentileza gera gentileza, né? Então assim, é importante compreender que a gentileza é muito mais do que ser cortês ou ser educado. A gentileza, ela está num outro patamar. A gentileza é uma virtude da alma humana. O que isso significa? Significa que ela vem da essência do nosso ser. Ela não é um verniz que eu passo na superfície, não. Ela brota da nossa alma e do nosso coração. Sendo uma virtude, então, a gentileza é irmã da bondade, da sabedoria, da generosidade. Veja, eu posso muito bem ser educado, mas não ser bondoso. Eu posso muito bem ser cortês, mas não ser generoso. Eu posso aprender a usar palavras bonitas, mas não ter nenhuma sabedoria nelas. Então, todas essas virtudes, elas devem ser buscadas por nós. Porque ser gentil, muitas vezes, pode não ser tão fácil ou natural como a gente gostaria. Então, você pode perceber que se eu buscar ser bom, generoso, gentil, eu vou ter uma transformação na minha vida. Eu vou me desenvolver como ser humano e vou transcender aquilo que eu sou hoje. Então, eu digo que é um esforço mesmo, um esforço de buscar isso. Porque existem alguns fatores que realmente dificultam que a gente possa manifestar a gentileza. Um desses fatores é o estresse. O estresse, a correria, faz com que a gente acredite que ser gentil é uma perda de tempo, que pode nos atrasar ainda mais do que a gente está atrasado. Mas você vai perceber que é justamente o contrário. Um ambiente familiar ou um ambiente de trabalho onde a gentileza foi esquecida é muito pesado. Parece que o ar fica rarefeito, que a gente não consegue nem respirar, não é? Então, outro fator importante também é o automatismo. O automatismo dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas impressões, faz com que a gente reaja sem nenhuma consciência, sem até a percepção do outro. O automatismo faz com que eu use respostas antigas para fatos novos, sem levar em conta a singularidade desse momento, ou da situação que está acontecendo agora, ou dessa pessoa que se encontra na minha frente. Veja, o ego da gente é assim, é como se eu tivesse uma caixinha de respostas. Se eu já usei essa resposta uma outra vez, eu posso usar ela de novo, porque daquela vez deu certo. Então, sem pensar, sem ter consciência, na verdade, eu já tenho essas respostas prontas e eu vou usando. Isso se assemelha,
Por exemplo, eu tenho uma caixinha de lápis de cor de meia dúzia, que eu ganhei lá na minha primeira série. E eu tô acostumada a fazer os meus desenhos com essas 6 cores, porque eu só tenho essas. Mas lá na 8ª série eu já tenho uma caixinha, aquela que era o sonho de consumo da gente, né? De 24 cores. E eu continuo preenchendo os meus desenhos só com essas 6 cores. Veja como eu limito a minha criatividade na vida. A criatividade de dar novas respostas para as novas situações, respostas criativas, respostas que buscam soluções, respostas que buscam saída. E eu permaneço sempre naquele automatismo, utilizando as mesmas respostas que eu usava lá atrás, como se hoje eu ainda fosse aquela pessoa lá de trás, e eu não sou mais, não é mesmo? O outro fator é a intolerância, né? A intolerância, ela acontece quando a gente olha para os outros e os defeitos do outro se evidenciam, obscurecendo todas as suas qualidades. E o pior, né? Eu tenho a sensação de que ela poderia ser diferente do que ela é, apenas se ela quisesse ser. Como se a gente pudesse, em última instância, ser tudo aquilo que a gente quer ser, não é? A gente se esquece das nossas próprias lutas internas, né? O quanto muitas vezes nós lutamos contra os nossos defeitos, contra as nossas dificuldades, a gente luta contra os nossos egoísmos, contra a nossa preguiça, contra os nossos medos. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, apesar do nosso esforço, a gente pisa na bola. O egoísmo fala mais alto, a inveja fala mais alto e a gente pisa na bola mesmo, conosco e com os outros. E quando a gente consegue olhar para o outro sobre esse prisma, a gente consegue ser mais generoso também. Então, você pode ver que para vencer esses 3 fatores, é necessário muito empenho de estar com a consciência sempre clara, sempre centrado na gente mesmo, né? A gente precisa estar consciente e isso deve ser a meta da nossa vida, expressar gentileza no dia a dia. E você vai perceber também que desenvolver essas virtudes na nossa alma não é algo fácil, porque não é algo que o nosso ego sinta prazer em fazer. Na verdade, o nosso ego, ele gosta de estar paradinho, ele sempre vai encontrar justificativas para você continuar sendo do jeito que você é. Né? Então você vai perceber que quando você está sendo bondoso, generoso, gentil, seu ego vai falar assim: olha, você está sendo boba, olha, os outros vão se aproveitar de você, você não está sendo reconhecida, ou as outras pessoas são muito ingratas, né? Então, quando você reconhece esses artifícios do seu ego, você vai perceber que você já entra num outro degrau aí da sua consciência de realização. E eu te garanto que quando a gente tem um desejo genuíno de ouvir a nossa alma, de nos humanizar, não a partir do nosso ego ou dos ganhos materiais que eu posso ter sendo educado, cortês, né? Mas eu posso ser educado para ser bem aceito, ser cortês com alguém que pode me dar uma promoção, por exemplo, né? Isso é quase como um mecanismo de sobrevivência. Mas quando a gente se conecta com a nossa alma, através das virtudes, então algo se transforma em nós, a gente vai transcendendo o nosso próprio ego, e aí já não é mais sobreviver, aí é permitir que a vida, a própria vida, a essência da vida viva em nós, se manifeste através de nós. E esse é o nosso propósito, o propósito que a vida tem para nós. Isso nos transforma num fator de soma na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. E para além de nós, ela também transforma o nosso entorno. Porque todo ser humano é tocado intimamente por um gesto de gentileza, por uma expressão de bondade e generosidade verdadeiras. Eu vou contar uma história que eu ouvi da professora, uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão. Vocês podem encontrar ela no YouTube, eu me inspiro muito no trabalho dela, né? Então ela conta a história de um empresário muito rico, muito estressado, muito apressado, que perto do Natal ele estava voltando para casa após uma reunião muito estressante. E ele parou no farol e a cabeça dele estava em outro lugar. E ele escutou um menino batendo na janela dele. Quando ele abriu a janela, o menino disse: tio,
eu precisava de algo para eu comer. Você pode me dar algo para eu comer? E ele, muito irritado, muito incomodado, disse assim: que algo para comer o quê? Eu mesma não comi nada ainda, não tenho dinheiro não tenho dinheiro nem para mim. E o menino olhou para ele e disse assim: não, moço, isso não pode. Não, ficar com fome, ninguém deve ficar com fome. Olha aqui, eu tenho uma manga. Ele talvez tivesse ganhado de uma pessoa ou colhido em algum lugar. E ele disse: eu tenho uma manga, eu dou ela para você. Com fome ninguém pode ficar. E ele saiu, quando o semáforo abriu, ele saiu, né, com seu carro. E aquilo tocou ele tão profundamente, porque foi um gesto tão genuíno, tão da alma dessa criança, né, no farol, que ele precisou parar o carro para chorar. E depois disso ele transformou a vida dele, né? Então ele desacelerou, ele começou a olhar para as pessoas, ele mudou a meta, né, da sua empresa, começou a trabalhar com pessoas, enxergando as pessoas. Então veja, a gentileza, ela pode transformar o nosso entorno, transformar as pessoas no nosso entorno e vai transformando a nós mesmos, quando a gente está empenhado em desenvolver as virtudes humanas, as virtudes da nossa alma. Quando a gente consegue perceber o funcionamento do nosso ego, né? O nosso ego é uma parte, um software que está rodando aqui dentro de nós, né? Que vai rodando para que a gente possa executar as funções da vida. Mas nós somos muito mais que isso. Nós somos seres espirituais vivendo experiência na Terra. Então essa experiência dessa nossa alma, desse nosso ser, precisa ser a mais significativa possível. Então, desenvolver as virtudes, dentre elas a gentileza, é uma ótima solução para que a gente saia da estagnação, para que a gente possa transcender aquilo que nós somos nesse momento, sempre nos desenvolvendo. Eu sempre tive um olhar para o desenvolvimento da capacidade humana, principalmente da minha própria capacidade, né? De perceber as coisas, de superar situações, sempre a partir da gentileza.